Vamos lá, agora para falar do último caso de permutação, falar da permutação com ordem pré-definida. Então, olha só, você vê aqui no meu exemplo, anagramas da palavra lua com as vogais em ordem alfabética. Eu vou fazer algo parecido com o que eu tenho feito, tá? Eu vou listar os anagramas da palavra lua, que a palavra lua tem 3 letras, logo ele teria 3 fatorial, 6 anagramas, né? Então, por exemplo, a palavra lua, ela pode estar assim, ó, lua, ou laú, ou a alu, ou ulá, ou sei lá, au, ou uau. Tá? Aqui eu acabei de listar os anagramas da palavra lua. Os 6 anagramas, tá? Um do lado do outro. Eu quero que você observe o seguinte. Esses anagramas aqui, todos eles, tá? Eles têm as, ó, vogais em ordem alfabética. Veja, ele não falou que as letras têm que estar em ordem alfabética. Porque se fossem todas as letras, eu só teria uma opção, que seria o A, L, U, né? Alu. Mas ele não quer todas. Ele quer que as vogais estejam em ordem alfabética. Então vamos ver aqui, olha só. Esse cara aqui tem ordem alfabética, as vogais? Não. Tá, então já era. Lau tá em ordem alfabética? Tá. Alu tá em ordem alfabética? Tá. O Lá, não. Au tá em ordem alfabética? Tá. E o Alu tá em ordem alfabética? Não. Então veja, dos 6 casos, eu descartei quantos? 3. Metade deles, né? Então, mais uma vez, veja, eu tinha 6 anagramas e eu calculei eles fazendo permutação de 3. Então fiz permutação de 3. E aí, eu peguei esse cara aqui e dividi por 2. Então ficou 3 fatorial sobre 2, que vai dar justamente 3. Então eu tenho 3 anagramas da palavra lua em ordem alfabética. Tá. Felipe, e aí? Você vai tentar generalizar agora. Isso mesmo. Beleza, então vamos generalizar esse caso aqui. O que eu fiz? Eu peguei a permutação total e dividi pela permutação dos elementos que eu quero em ordem pré-definida. Quais elementos eu quero? As vogais. Quantas são? 2. Então eu vou fazer permutação total sobre 2 fatorial. Se eu quisesse 3 letras em ordem pré-definida, ia ficar permutação total sobre 3 fatorial. E assim vai indo. Então, olha só. Se eu quero permutação de n elementos com x, y, z e etc., isso aqui vai ficar n fatorial sobre x fatorial vezes y fatorial e assim vai indo. Vezes z fatorial e etc. Tá? O que eu quero que você observe aqui é que o formato desse caso aqui é bem parecido com as letras repetidas, né? Tipo, permutação total sobre a permutação dos elementos repetidos. É bem parecido. Só que é um caso mais específico, né? Porque, na verdade, eu posso ter repetição aqui dentro, tá? Além da ordem pré-definida. Eu posso fazer a mistureba toda. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Como eu não quero trocar de lugar letras que têm que ficar numa ordem pré-definida, porque, por exemplo, se elas têm que ficar em ordem alfabética, elas não podem trocar de lugar. Então, elas deixam de estar em ordem alfabética. Então, quando eu não quero que algo permute, eu não quero que algo troque de lugar, eu divido pela permutação daquela quantidade. Olha só, um exemplo mais complexo. Anagrama da palavra medicina, com as vogais em ordem alfabética. Se liga aqui, ó. Se eu quero as vogais em ordem alfabética, como é que eu vou fazer isso? Permutação de quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 letras. Mas dessas 8 letras, quantas são repetidas? 2 is. Nem 2 is. Ó, medicina. Só o i, né? É a letra repetida. Tá bom. Então isso aqui é o quê, Felipe? Isso aqui é permutação total. Eu tenho que pegar essa permutação total e dividir pela permutação dos elementos que eu quero em ordem. Quem eu quero em ordem? Vogais. Quantas vogais eu tenho? E, I, A. Eu tenho 4 vogais. Então, permutação de 4. Mas, de novo, das 4, 2 são repetidas. Caraca, Felipe. Puxado. Misturei tudo aqui. Justamente para mostrar para você como isso pode complicar, né? Eu faço a permutação total da palavra. Medicina tem 8 letras, das quais 2 são iguais. Então, medicina tem 8 com 2 repetidas. Só que como eu quero as vogais em ordem alfabética, lembra? Eu divido pela permutação daquilo que eu não quero que troque de lugar. Então, divido pela permutação das vogais. Quantas vogais são? São 4 vogais, das quais 2 são repetidas. Então, olha só. Isso aqui vai ficar 8 fatorial sobre 2 fatorial dividido por 4 fatorial sobre 2 fatorial. E aí, galera, é conta, tá? Esse 2 fatorial vai embora com 2 fatorial. Ó, foi. Esse 8 fatorial eu vou abrir, tá? Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Sobre 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2.
Caraca, Felipe, por que você abriu esse cara aqui, né? Porque, se liga aqui, o 3 vezes 2 fatorial, eu posso cortar com 6. Né? Porque 3 fatorial é 6. E o 4 eu vou cortar com 8, vai ficar 2. Então isso aqui vai ficar 14 vezes 120. Tá. Bizarro, Felipe, bizarro. Prefiro fazer a conta. Tá bom, pode fazer a conta, não tem problema não. Tá? Só que não precisa abrir até o final. Eu posso manipular para a conta ficar menor. Já sei quanto é que é 5 fatorial, aproveita ele. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 120, isso aqui vai ficar o quê? 140, 1.400. Ó, 1.400 mais, né, esse cara aqui vai ficar 1.680. E com isso, eu concluo aqui o meu problema, tá? Acabei de descobrir quantos anagramas eu tenho da palavra medicina com as vogais em ordem alfabética. Puxado, tá? Puxado. Vamos pro outro puxado, olha só. Felipe, de novo, só serve para anagramas? Não, olha só. Quantos modos 7 homens e 5 mulheres podem formar uma fila, de modo que os homens estejam em ordem decrescente de altura e as mulheres em ordem crescente de altura? Então assim, eu vou ter homens e mulheres na fila. Tanto faz, podem estar juntos, podem não estar juntos, podem estar intercalados, não sei. O fato é, os homens entre eles têm que estar em ordem, o quê? Crescente de altura. Desculpa, decrescente. E as mulheres entre elas têm que estar em ordem crescente. Então vamos lá. Primeiro, permutação total. O que é permutação total? Permutação de 12, são 12 pessoas. Porque é o meu número total de pessoas na fila. Bom, além disso, eu quero que 7 homens estejam em uma ordem pré-definida. Que ordem é essa? Em ordem decrescente. Então eu vou dividir isso, permutação de 7, vezes a permutação de 5 referente às mulheres, que eu também quero em uma ordem pré-definida, que é de ordem crescente de altura. Tá? Então isso aqui vai ficar 12 fatorial sobre 7 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Bom, a gente pode abrir o nosso 12, né? E abrindo 12 vai ficar 12 vezes 11 vezes 10, 9, 8, 7 fatorial. Felipe, por que você parou? Porque eu já vou cortar, né? Sobre 7 fatorial vezes o 5 fatorial, eu vou abrir. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, agora que eu já abri, eu posso começar a simplificar, né? O 7 fatorial, vou cortar com 7 fatorial. Beleza? Quando eu fizer, por exemplo, o 4 vezes 2, ou, né, 4 vezes 2 vai dar 8, já simplifiquei com 8. Bom, o 5 eu posso simplificar com 10, fica 2. E o 3 eu posso simplificar com 9, que fica 3. Bom, isso aqui vai ficar 6 vezes 11 dá 66. 66 vezes 12, eu posso fazer aqui, ó. 66 vezes 12 dá 2, sobe 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. 0, 1, 6, 1, 6. Isso aqui vai ficar 2, 9, 7. Então, ao todo, eu tenho 792 formas de organizar esses homens e essas mulheres numa fila, de modo que os homens fiquem em ordem decrescente de altura e as mulheres fiquem em ordem crescente de altura. Então, veja, aqui é um problema envolvendo ordem pré-definida, com uma diferença que está mais contextualizado, né? Eu tenho que enxergar essa organização aí. E tomem cuidado, tá? Quando a gente fala o seguinte, que os homens estão em ordem crescente e as mulheres decrescente. São ordens diferentes, mas isso não faz, tá? Nenhuma alteração na resolução do problema. Os homens poderiam estar em ordem crescente, as mulheres decrescente. Isso não faz diferença. Tudo bem? Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima, galera.